Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos concluir, a nossa discussão sobre a produção do pensamento sociológico no Brasil. E aí vejam que esse capítulo nos ajuda a compreender como ocorreu de fato o surgimento da sociologia, que influências tiveram os pensadores sociológicos no Brasil. Nós vimos que as influências foram positivistas, marxistas, as influências de Marcos Weber. E aí nós vamos, no entanto, a partir daquela discussão que nós fizemos da primeira fase, dos pensadores, onde nós vimos ali Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda. Então nós vamos, a partir dessa grande discussão, nós vamos fazer memória que uma das grandes discussões do próprio Gilberto Freire foi com relação à democracia racial, porque ele vai acreditar nessa convivência harmoniosa entre brancos, negros e indígenas, dentro daquele processo de miscigenação, e isso ele coloca muito bem na obra Casa Grande Senzala, como assim nós falamos, E nós vamos também, dentro dessa grande produção sociológica de Gilberto Freire, perceber que ele traz essa grande discussão sobre a democracia racial. E a democracia racial seria, no entender de Gilberto Freire, toda essa mistura, toda essa junção desses povos que teriam formado o Brasil, dado início e a construção da identidade do povo brasileiro. Depois nós vimos lá em Sérgio Buarque de Holanda, o homem cordial. Aquele homem cordial, segundo Sérgio Buarque de Holanda, seria um homem brasileiro que age pelas ações afetivas, que age com o coração, certo? E aí Sérgio Buarque de Holanda, na sua obra Raízes do Brasil, ele vai tratar também da questão dessa confusão entre o público e o privado, Nós vimos isso. E depois nós vamos tratar da questão do Caio Prado Júnior, que está relacionado também às questões sociais do Brasil, no tocante às questões econômicas, certo? E agora nós vamos, nesse capítulo, concluindo esse capítulo, nós vamos ver essa terceira fase, chamada de fase C. Essa terceira fase de geração é formada por sociólogos que vieram de diferentes instituições universitárias, fundadas a partir de 1930. Dessa forma, os intelectuais aqui no Brasil eles começam a ganhar corpo. E aí nós vamos ver aí também o estilo de cada um, o que fez com que surgisse essas escolas sociológicas, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Recife, em Salvador, em Belo Horizonte e em outros lugares. E aí vejamos, a fase C é uma fase que nós fazemos assim uma certa revisão. Por exemplo, nas décadas de 30 e 20, a sociologia, os sociólogos desse período, eles estudavam a formação da sociedade brasileira, a questão do êxodo rural, da abolição da escravatura, dos índios, dos negros. Já nas décadas de 40 e 50, o enfoque aí foi voltado mais para a questão da jornada de trabalho, a questão dos sindicatos, das comunidades rurais. Na década de 60, a sociologia ela vai se preocupar com o processo de industrialização do Brasil, as questões da reforma agrária, e a partir de 64, a atenção se volta para a questão do regime militar, onde nós vamos ver muitos sociólogos exilados, por conta de seus ideais liberalistas, de suas ideias inovadoras. Então, nós vamos ver que, nesse contexto aí, a sociologia ela está voltada para essa questão no país. E na década de 80, além da preocupação com a economia, nós vamos ver também a questão da instalação da nova república, com o processo de redemocratização do nosso país, São enfocadas as condições da mulher, do trabalho rural, enfim. Então vejamos que os primeiros sociólogos dessa fase aí, nós vamos nos deter aí sobre, por exemplo, relacionando Otávio Yanni, Esse sociólogo que ele vai ingressar nessa época já dando uma ênfase muito grande à questão do globalismo, da globalização. E aí as três teorias sociológicas que mais influenciaram foram a de Marcos Weber, voltada para a questão das interpretações, da globalização e do funcionalismo. E aí essas três matrizes do pensamento científico aí, vai estar voltado para a produção do pensamento de Otávio Yanni,
onde ele também, né, ele vai fazer todo um apanhado sociológico das manifestações da diversidade da vida social do povo brasileiro. E aí, posterior a isso, nós vamos ter Florestan Fernandes, né, esse paulista, né, que não era filho de classe alta, mas ele nem pertenceu à burguesia, mas ele acreditava, era um grande entusiasta da questão da educação, e ele acreditava que pela educação se poderia mudar, né, a sua condição social, né? Ele teve que ajudar sua mãe ali, porque ficou órfão muito cedo, teve que parar seus estudos, mas pelo seu grande empenho, pelo seu grande esforço, ele consegue, não é, a tornar-se um dos grandes referenciais da sociologia no Brasil, né? Apesar da vida pessoal e familiar muito difícil, não é? Ele volta aí a estudar e torna-se mestre e doutor em sociologia, né? E um dos grandes nomes da sociologia crítica no Brasil. Os temas que Florestan Fernandes, né, aborda nas questões da educação, né? As questões, por exemplo, né, das influências, as influências dele foram marxistas, né, voltado para a questão do marxismo, e aí os seus temas são as relações de classe social, de desigualdade social, o papel do intelectual na sociedade, a educação como meio de inclusão social, né, e ele está ligado diretamente a essas questões sociais, né, que envolve toda a vida em sociedade. A sua luta foi em defesa da educação, né? Principalmente da educação pública. Para Florestan Fernandes, educadores com postura distante do pensamento social não colaboram efetivamente para a transformação social. Ou seja, o educador, segundo ele, tem que estar ligado ao processo social, né? Dessa forma, faz da educação um dos assuntos mais importantes de sua vida. Para ele, eu acho importante isso aqui. Para ele, o ponto inicial para se atingir um verdadeiro Estado ou sociedade democrática é uma educação democrática, obtida por meio da escola pública gratuita, né? Com formação marxista, ele era muito entusiasta do pensamento marxista, né? Florestan Fernandes defendeu uma educação ligada ao pensamento socialista, né? Para ele, a força revolucionária era resultado da classe trabalhadora. E é por esse motivo que seus componentes precisavam estar organizados, né? Então o sociólogo entendia que a educação, portanto, era essa arma de mudança do fato social, né? Do fator social. Ou seja, pela educação se pode transformar uma nação, né? No pensamento de Florestan Fernandes. Depois nós vamos ter Celso Furtado, né? Nascido em Pombal, aqui no sertão paraibano, e eu acho muito interessante essa colocação do Celso Furtado. Olha o que é que ele diz. Eu venho de um mundo que me parecia catastrófico. Pombal é das cidades mais ásperas do sertão, região seca de homens secos. Muito menino, eu olhava pela fresta da janela a chegada dos cangaceiros. Né? Vejamos essa visão sociológica do Celso Furtado. Né? E aí ele vai tornar-se esse grande jurista, né? E na carreira também de jornalista, né? Ele, no entanto, vai contribuir com o pensamento sociológico, né? Sobretudo nesse entrave de discussão sobre o que é público e o que é privado, né? Então vejamos Guerreiro Ramos, né? Guerreiro Ramos defendeu a necessidade de uma consciência crítica da realidade nacional. Segundo ele, a deficiência da sociologia brasileira estava no sociólogo, que produz a sociologia estrangeira de forma mecânica, né? Ou seja, valorizando mais aquela sociologia estrangeira, né? Criticou o prestígio dado aos sociólogos estrangeiros no Brasil, né? Ele era defensor com unhas, com toda a garra do sociólogo brasileiro, né? Em sua obra A Redução da Sociologia, ele marca um processo de maturidade da sociologia brasileira. E aí nós temos esse grande entusiasta, o Darcy Ribeiro, né? Onde nasceu e onde ele viveu. Ele nasceu em Montes Claros, Minas Gerais, no dia 25 de outubro de 22, olha, pleno Semana Arte Moderna ali, né? Viveu no Brasil no ano da Semana da Arte Moderna, né? Porque foi em fevereiro de 22. Viveu no Brasil, né? E ele vai dedicar sua vida especificamente
as questões indígenas e da educação. E aí eu até fiz aqui algumas anotações, né, além do que nós podemos ver em nosso livro. Então, o Darcy Ribeiro, né, ele, diferente de Gilberto Freire, né, ele vai denunciar a questão indígena, né, a contradição. Há uma contradição aí, porque ele vai dizer que o povo brasileiro, né, a formação do povo no Brasil, né, se deu pelo que ele vai chamar de multiétnico, né, multiétnico. E aí ele vai dizer que toda essa questão de miscigenação, essa questão defendida por Gilberto Freire, ela deveria ser vista mais de um ponto multiétnico, né? Então ele vai, no entanto, ter esse grande legado dentro da questão indígena no Brasil e, de modo particular, na questão da educação. Um grande entusiasta da educação. Ele acreditava nessa educação, né, libertadora, transformadora, inclusiva. Por isso ele escreve uma grande obra chamada O Povo Brasileiro. E aí nós vamos ter Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente da República, né, por dois mandatos, considerado um dos grandes socialistas do Brasil, grande economista, né? Ele vai escrever grandes obras sobre o desenvolvimento econômico das relações internacionais no Brasil, vai dedicar profundos estudos, né, durante o período em que ele viveu exilado por conta do golpe militar, por conta de suas ideias revolucionárias. Ele teve que ser exilado do Brasil, mas deixou e deixa sua grande contribuição até hoje, né, na sociologia do Brasil. E para concluir, nós temos aqui Herbert de Souza, o Betinho, né, que é um grande sociólogo também do nosso Brasil. Olha o que é que ele diz. O que somos é um presente que a vida nos dá. O que nós seremos é um presente que daremos à vida. Um país não muda pela sua economia, sua política e nem mesmo sua ciência. Muda, sim, pela sua cultura. Essas crianças que estão nas ruas, porque no Brasil, ser pobre é estar condenado à marginalidade, né? Essas crianças estão nas ruas, porque neste país, vai dizer Betinho, né, ser pobre é estar condenado à marginalidade. Então vejamos que todos os sociólogos do nosso Brasil, eles deram uma ênfase importante a uma questão inerente à questão da sociedade, né, relacionada à sociedade. E assim a gente conclui a nossa aula. Respondam as questões que vocês têm aí do exercício, para que a gente possa, na próxima aula, fazer uma discussão sobre as questões. Boa aula, um abraço a todos vocês.